Bom, vamos lá. Vamos analisar rapidamente essa questão. Estou colocando aqui no chat também. Então, Edson caminha, eu vou fazer bem rapidinho mesmo, tá? Edson caminha ao lado de uma lagoa e visualiza uma criança se afogando a 20 metros da margem. O Edson não sabe nadar e vê a criança se afogando a 20 metros da margem, supõe que não dá pé para ele e que se ele entrar para salvar a criança, ele vai morrer afogado. Então, ele supõe que existe risco pessoal, tá? E daí ele está desobrigado do socorro direto, né? Ele aciona o socorro da autoridade pública, liga para o SAMU, liga para o bombeiro. Enfim. No momento do resgate do corpo, verifica-se que a profundidade máxima da lagoa entre a margem e o local do afogamento era de apenas meio metro, ou seja, estava ali no joelho, né, na coxa do Edson. Porque a lagoa estava soreada, tipo o pilão aqui. Né? Era raso. A criança se afogou porque era criança. Mas ele não se afogaria. Logo, o Edson achou que tinha um risco pessoal. E achando que havia o risco pessoal, ele estaria desobrigado do socorro direto. E ele ligou para o socorro da autoridade pública. Entretanto, cadê o Norton? Vem para cá, o Norton está respondendo lá. Do Zoom. Chegou, né, Norton? Estava respondendo lá. Então, entretanto, ele erra em relação a esse risco pessoal. Se o risco pessoal realmente existisse, ele estaria desobrigado. Ele estaria desobrigado de entrar na água. Problema, o risco pessoal não existia. Ou seja, ele não estava desobrigado de entrar na água. Pelo contrário, ele tinha que ter entrado na água. Porque não tinha risco pessoal. Tá? Então, verifica-se que a profundidade máxima da lagoa entre a margem e o local do acidente, do afogamento, era de apenas 1.000 metros, evidencia-se o erro de Edson ao supor risco pessoal. Considerando a hipótese proposta, Edson incide em crime de omissão de socorro? Esse é o problema. Veja, eu coloquei até aqui, para quem está vendo no chat, erro. Tem erro. Que erro? Mas se ele não sabia que só tinha 1.000 metros? Mas ele não sabia mesmo, aí incide o erro. Ele errou no quê? Professor, mas e se no caso ele já tivesse passado por uma situação, por exemplo, assim, de afogamento e tal, que o medo dele naquele momento ali foi maior do que a vontade ou a coragem dele em socorrer a vítima, a criança? Pode ocorrer isso. Então, a pessoa tem um medo tão grande que, por um sofrimento antigo, que ele não vai ter capacidade nem coragem para ir lá salvar a criança. Mas vamos ver, vamos analisar normativamente. O medo não incide como excludente de ilicitude, não incide como excludente de culpabilidade. A gente pode até falar que ir numa atenuante genérica, mas como excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não. Mas veja só, olha só, existe um erro, não existe? O Edson errou? Errou no quê? Errou de não ter pulado lá. Mas normativamente, se eu estou falando no que tange ao direito, o artigo 135 diz o quê? Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal, certo? Certo. Edson errou aonde? Ele achou que tinha risco pessoal, não achou? O Luiz Danilo colocou aqui, risco pessoal. Ele achou que havia risco pessoal. Isso é erro, não é? Que erro? Erro de tipo. Lembra do erro de tipo?
É. Ele não errou numa circunstância do tipo, num elemento do tipo? O erro de tipo faz o quê? Exclui o quê? Exclui a ilicitude. Exclui o dolo. Dolo. Lembra? Fato típico ilícito culpável. O fato típico tem lá conduta, resultado, nexo de causalidade, tipicidade formal. Na conduta está dolo e culpa. Então, o erro de tipo exclui o dolo. Permite a punição por crime culposo se houver previsão legal. Não existe omissão de socorro culposa. Só existe omissão de socorro dolosa. Então, se o erro do Edson exclui o dolo, o fato é atípico. Não é que ele vai responder. Mas como que a gente resolve isso dentro da ciência penal? Ele errou porque ele achava que a 20 metros da margem, se ele entrasse com todo o medo que ele pudesse ter, com todo o trauma que ele pudesse carregar, mas o lance é, a lei fala, se não tem risco pessoal, meu amigo, você tem que prestar socorro direto. Ainda que você tenha medo de sangue, ainda que você tenha visto seus pais terem sido assassinados e você tenha um pavor, um trauma de homicídio, você tem que ir lá na vítima. Ainda que você tenha visto o seu parente se afogar e tem um trauma disso. A lei não fala do trauma, do medo como excludente de ilicitude, como excludente de culpabilidade. Agora, nesse caso do Edson, houve um erro no tipo. Por que erro no tipo? Porque, veja, o risco pessoal está lá no tipo penal. Então, ele errou sobre um elementar do tipo. Ele supôs equivocadamente que havia um risco que não havia. Como ele supôs que havia um risco e não havia, o certo era ele ter prestado socorro direto. Só que o erro de tipo, nós vimos isso semestre passado, o erro de tipo afasta o dolo. Como não tem omissão de socorro culposa, afastou o dolo, afastou o fato típico. E fato típico é conduta dolosa ou culposa, resultado, nexo de causalidade e tipicidade formal. Afastou o dolo, afastou o tipo. A conduta dele é atípica. Cuidado, isso já caiu literalmente assim na OAB. Tá? O erro dele aqui é excusável, né, Luiz? É excusável. Né? Ele errou, estava lá no meio da lagoa. Quer dizer, um promotor até mais punitivista poderia ter falado, não, mas ele deveria ter tentado entrar, tal, enfim, né? Mas adotando uma postura mais defensiva, mais garantista, não, houve erro de tipo. O erro de tipo exclui o dolo. Tá? Aí se Então é ele se isso. afoga. Pode falar. E se ele acaba se afogando também junto? Então, mas no caso aqui ele não entrou. Né? No caso aqui ele não entrou. Lembra? Não tá mandando, a lei não manda entrar. Uhum. A lei manda você prestar auxílio direto se não houver risco. O grande lance aqui nesse exemplo, nesse problema, é que ele errou porque ele pensou que havia risco e não havia. Porque ninguém se afoga em meio metro d'água. Um adulto não se afoga em meio metro d'água. Não sei que esteja bêbado, não sei que, enfim, né, tem algum problema fora do normal. Mas em meio metro d'água, o adulto não vai se afogar. Ele poderia ter entrado na lagoa, tirado a criança e salvado a vida da criança. Ele não salvou a vida da criança. Por quê? Porque ele achou que era profunda a água, e não era. Então ele responderia por omissão de socorro? Responderia. O grande lance é que ele errou. Ele errou ao supor o risco pessoal. Se tem erro, eu estou falando de erro de tipo. O erro de tipo afasta o dolo. Se afastou o dolo, permite punição, permite omissão de socorro culposa? Não, não tem previsão. Então o fato é atípico. A conduta do Edson é atípica. Entenderam? Não vai responder por nada, mas por conta do erro. Do erro de tipo. Vou finalizar esse vídeo aqui para ficar curtinho para poder mandar também lá, tá bom? Fechou? Tem alguém com dúvida? Sim. Pode falar, gente, se tiver dúvida.
Então, vou finalizar aqui. Vamos para lá.